Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa família de todas as terças, ao nosso barquinho. Recebam o meu carinho, o meu abraço, o abraço de Jesus. Nós já vamos nos sintonizando. Boa noite, Júnior. Boa noite, Simã Ferreira. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Andressa, Ariane. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Silvia. Um abraço, querida. Alana. Boa noite, seu Mauro. Um abraço para todo mundo aí. Aline, Madalena. Boa noite, Dete, Tânia, Anivaldo, Sandra. Que coisa boa, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Passaram bem? Espero que tenham passado. Espero que todo mundo esteja bem. E aqueles que não estiverem, que a gente encontre aqui nessa noite, né? A nossa reconexão com a nossa melhor versão, não é? Boa noite, Érica. Boa noite, Sônia, Irka. Boa noite, pessoal do VGA Espírita de Varginha. Ivo, abraço, irmãozinho. Boa noite, Aline. Um beijo no coração, irmã. Como é que tá a nossa Melinda? Boa noite, Alexandra, Denise, Thaís. Boa noite, Adriana. Um abraço, irmã. Elivânia. Boa noite, Dulce. Pati, um abraço, irmã. Boa noite, Ju. Um beijo para todos aí. Lúcia. Coisa boa. Obrigado, queridos. Boa noite, Terezinha, Grace. Que bom. Caiane, seja bem-vinda, irmã. Tem alguém que está chegando hoje no barquinho? Que é a primeira vez que frequenta aqui na terça-feira. Espero que sintam-se bem-vindos, viu? E que faça sentido para vocês mais essa noite. Hoje, como a gente tem feito, né? Nós temos mesclado uma live temática com uma live de prece livre, né? Cuja fonte é o livro Fonte Viva, né? Então a gente hoje tem uma noite de prece livre entre aspas, né? Porque a gente sempre pede a Jesus que nos dê a melhor lição. Esse livrinho são mais de 200 lições que a gente tem, né? E quase 200. E nós estamos aqui, acho que na quarta live do livro Fonte Viva, né? E a gente percebe o quanto que tem sido proveitoso na nossa vida, na nossa caminhada. Então eu espero que essa noite também não seja diferente, viu? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de poder estudar com vocês, aprender com vocês e acima de tudo, né, gente, que a gente possa aí nos conectar com Jesus, né, conectar com a nossa parte espiritual, que a gente sabe que hoje em dia ela é tão necessária, né, hoje e sempre, quanto todas as outras áreas, a área médica, a área psicológica, a área espiritual, tanto na prevenção, né, das enfermidades, das dificuldades, como também para atravessá-las, né? Então esse é o momento em que a gente se medica. Nós medicamos a nossa alma, medicamos o nosso coração, né? Então vamos lá, gente. Vamos trabalhar, vamos estudar, mas antes vamos fazer a nossa prece, né? Então eu vou pedir licença aqui para a gente desativar os comentários, para a gente poder conectar um pouquinho mais e já ir se preparando para a noite de hoje. Então nesse instante, te convido a encontrar uma posição confortável aí no seu lar. Se você não está no seu lar, às vezes você está no seu trabalho, às vezes você está em algum outro lugar. Pare um minutinho para você se conectar, sente numa cadeira, encoste um pouquinho, feche teus olhos, se permita esse breve momento de meditação, esse breve momento onde a gente desliga o interruptor do mundo material e a gente liga a chavinha do mundo espiritual, onde nele a gente encontra o nosso Mestre Jesus,
onde nele a gente encontra a nossa querida Mãezinha Maria Santíssima, tantos outros espíritos amigos. É o momento de conexão com o nosso anjo da guarda. E por que não? É o momento de conexão com os nossos entes queridos, muitos deles já no outro plano, que muitas vezes têm a autorização da espiritualidade amiga para nessa horinha de terça-feira vir ao nosso lar, já que é um momento onde a gente está mais equilibrado, que é um momento onde a gente está buscando a melhor sintonia. Então acreditem, meus irmãos, muitas vezes, durante as nossas lives, durante qualquer momento onde você busca uma conexão com Jesus, não só nas nossas lives, mas a espiritualidade permite uma visita, um abraço, um beijo, um carinho, matar um pouquinho da saudade. É só ter o coração de sentir que a gente sente. Obrigado, Jesus. Que possa ser uma noite proveitosa. E a gente começa com essa mensagem. Se fosse por um dia. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente talvez, sorriria mais fácil, talvez abraçasse mais fácil, um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente talvez, aprender, respeitar sentimentos e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar a beleza da flor, pra sentir do irmão a dor. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com o sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Que assim seja, que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está aqui. Boa noite a todo mundo que está chegando no nosso barquinho de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Aqueles que estão chegando hoje aqui pela primeira vez, recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço, viu? Sintam-se em família. Se você está atravessando um momento difícil, se você está precisando se reconectar, saiba que aqui é o lugar certo, né? Saiba que a gente sempre pede com muita humildade que Jesus possa, né, através das nossas palavras, através da mensagem, nos intuir e nos inspirar naquilo que cada um aqui hoje veio buscar. Na palavra que dita, reinicia. Na palavra que uma vez ouvida, te coloca novamente no caminho certo, no caminho reto, onde por vezes a gente perde a rota, né? Se distrai demais com as coisas do mundo
e esquece que a gente está aqui de passagem, não é verdade? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje estou aqui em ótima companhia da minha santinha, que é um presente da vovó Bida, né? Sempre que eu vejo ela, eu sinto proteção, eu sinto amor, eu sinto que eu não estou sozinho, né? Além de ter a companhia de vocês, a companhia de Jesus, sei que do plano maior muitos espíritos amigos nos visitam nesse instante, né? Então, vamos lá, meus queridos. Vamos trabalhar, né? Então, como a gente sempre faz nesse instante, gostaria de pedir a Jesus que possa guiar o nosso barco nessa noite, providenciando a melhor lição, muito simples, mas cheia de amor, que a gente juntos nessa noite possa ouvir, sentir, que reverbere em nossa alma a melhor palavra e o melhor ensinamento. Bom, hoje o capítulo tirado aqui de forma aleatória foi incompreensão. Estão vendo aí? Incompreensão. Vamos ver o que esse capítulo tem para nos ensinar? Incompreensão. Então ele começa com uma citação de Paulo, né, em Coríntios, que diz assim: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, Coríntios 9:22. Então hoje nós vamos falar sobre incompreensão. O que será que está inserido esse contexto, né? Incompreensão. Compreender vem daquele que entende, que compreende, que assimila. Incompreensão é aquele que não entende, que não compreende, que não assimila. Então diz assim: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram consciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faça demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas existe também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele
a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de que por todos os meios chegar a erguer alguns. Emmanuel. A lição de hoje é uma lição que nos convida, muitas vezes, a deixar o ponto onde estamos. Quando ele fala para a gente descer, o que significa descer? Significa sair do posto onde a gente se encontra para ir até aqueles que estão, muitas vezes, ocupando lugares inferiores, não porque são seres inferiores, mas talvez por situação de vida, talvez por momento reencarnatório, Mas vamos estudar com mais calma a lição de hoje. Então, pessoal, eu vou ler, cada parágrafo aqui para a gente ir conversando, para a gente ir comentando junto sobre isso, tá bom? Então, o parágrafo primeiro diz assim, a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Então aqui ele fala sobre a questão de muitas vezes a gente ser incompreendido diante das nossas escolhas, que muitas vezes o fato da gente ter opções de luz faz com que a gente perturbe as sombras, não é verdade? Quem nunca optou, por exemplo, por deixar um compromisso social, às vezes para poder ir fazer um trabalho voluntário, às vezes para poder ir ao centro, ou mesmo para se recolher em casa numa prece, e foi julgado muitas vezes de antissocial, e foi julgado muitas vezes como uma pessoa que se acha melhor do que as outras, porque prefere se isolar do que frequentar determinados lugares, não é? Quando na verdade a gente às vezes só diante da compreensão de nós mesmos entendemos que ainda não estamos prontos ou que já nos cansamos de frequentar determinados lugares e de estar na companhia de algumas pessoas. Não porque a gente se acha melhor, mas porque a gente tem noção do nosso tamanho, Curioso, esses dias eu ainda falava com uma amiga, E ela falou uma coisa interessante, ela falou assim, então eu não sei como é que eu faço, porque quando eu vou nas reuniões, no centro espírita, eu começo a ouvir sobre Jesus, eu começo a ouvir as lições, e aí eu me isolo, das outras pessoas, dos outros lugares, das festas, das bagunças, então eu não sei, eu preciso viver isso porque eu ainda sou uma pessoa que sou solteiro e eu preciso também estar nesses outros lugares, E aí eu peguei e ainda falei para essa pessoa, Falei, olha, meu irmão, não existe impedimento. Não existe impedimento algum. Não é pecado, No Espiritismo a gente nem tem essa palavra, mas a gente pode frequentar qualquer lugar. Basta a gente ver as companhias de Jesus, não é? Ele andava com os excluídos, com as prostitutas, ele andava com os cobradores de impostos. Olha os apóstolos, não é verdade? Agora, ele podia fazê-lo porque ele era dono dos próprios sentimentos. Então, quando a gente vai pegar a classificação dos espíritos lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho, melhor dizendo, no Livro dos Espíritos está lá, espíritos de primeira ordem são donos dos próprios sentimentos. O que isso significa? Significa que ele não é influenciado pelo meio. Ele pode estar na companhia de quem for, ele pode estar no lugar que for, ele vai continuar sendo ele. O meio não vai influenciá-lo, ele vai influenciar o meio. E é por isso que a gente tem aquela passagem, emblemática de quando o pai do Chico leva ele no prostíbulo, E de repente o pai dele vai lá e quando volta para o cômodo ele está em oração junto com as
meretrizes, junto com os clientes, fazendo o Pai Nosso. Porque o Espírito tinha tamanha grandeza moral que mesmo num ambiente espiritualmente, vamos falar assim, bem comprometedor, a grandeza moral dele sobressaía. E ele influenciava o meio. Então, não é que a gente não deve frequentar esse ou aquele lugar. A gente pode frequentar onde for. Mas a gente precisa de entender que o meio não pode ser mais forte do que eu. E se é mais forte do que eu, então eu não devo lá. Ou devo me preparar primeiro antes de ir. Uns tempos atrás, eu tive a oportunidade de ir num casamento. E assim, eu estava no meio do casamento e uma pessoa chegou e falou assim: olha, eu sou fulano, frequentador do centro espírita tal, E aí a pessoa chegou assim, eu percebi que já estava um pouco alcoolizado, e aí depois passou mais uma meia hora, chegou e falou de novo, e depois falou de novo, e eu percebi que a situação ia só se complicando, ao ponto em que eu fiquei observando que aquele irmão não tinha mais nem noção dos próprios atos. E frequentador do centro espírita, Eu não estou aqui maldizendo, não estou aqui jogando pedra. Talvez o que faltou nesse instante foi humildade. Humildade para se conhecer. Humildade para entender que quando a gente se coloca a serviço de Jesus, seja no centro espírita, seja numa igreja, seja no templo que for, a gente começa a se tornar também um exemplo. A gente não pode achar que é tudo, tudo mil maravilhas. A gente não pode achar que não, é só ir lá e trabalhar e como a gente disse na semana passada, ser médium só no momento ali da sessão mediúnica. Não. A gente precisa assumir a enxada, a gente precisa assumir o compromisso, E quando se predispõe a trabalhar pelo Cristo, entender que eu me preparo para aquele momento ali, seja dentro da igreja, seja dentro do centro, seja dentro do templo, muito antes de estar ali fisicamente. A espiritualidade já nos acompanha bem antes disso. Então, é um compromisso e é uma seriedade que a gente precisa ter, Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram consciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Então aqui ele já nos fala o seguinte, que às vezes a gente encontra, na luz do Evangelho, a gente começa a estudar, a gente começa a se preocupar, a gente começa a meditar, a gente começa a conectar e de fato, quando a gente começa a subir nesse sentido, a gente começa a ver o mundo por um outro prisma. Mas a gente não pode achar que porque eu estou vendo o mundo por um outro prisma, significa que agora eu não posso mais descer até aqueles que não vêm. Aqueles que ainda estão perdidos nas coisas mundanas. A gente precisa entender que se eu achar que estou muito próximo da luz, cuidado, porque a luz ofuscante produz a cegueira. A verdade verdadeira, nenhum de nós está em lugar algum que não seja considerado um ser frágil. O único dentre nós que pôde pisar aqui na terra e dizer que não era influenciado foi Jesus. Agora, todos nós, meus irmãos, adoecemos quando nos distanciamos da mensagem dele. Eu, principalmente, não é? Todos aqui. Mas quando a gente se predispõe ao trabalho, ao convívio, à parceria, a estar sempre nessa sintonia com Jesus, quando a gente experimenta o distanciamento, a gente adoece. Por quê? Porque nós ainda precisamos desse norte, porque a gente ainda não sabe navegar sozinho, Então, é isso que ele nos diz. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade,
Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Então, olha só, aqui ele nos dá um puxão de orelha. Então, se você já começa a experimentar, né, as estrelas da sabedoria, já ter uma compreensão sobre a vida, sobre o pós-vida, sobre influência, se você já começa a experienciar o amor, não é? Por que humilhar quem ainda está passando pelo nevoeiro da ignorância e da maldade? Por que escrever contradizendo de forma agressiva aqueles que ainda estão cobertos pelo véu da ignorância? A gente precisa, antes de tudo, vigiar, silenciar, compreender. A nós vai ser cobrado de acordo com o que nos foi dado. Todas as vezes que a gente liga aqui na live e assiste a uma nova live, aumenta um pouquinho mais a nossa responsabilidade, porque nos foi oferecido um pouco mais. Agora, me fala, quantas pessoas que nunca foram apresentadas a Jesus? Quantas pessoas que desde o momento da infância se viram ali num contexto extremamente violento, agressivo, num contexto de tudo quanto é tipo de coisa negativa, não é verdade? Então, às vezes, esses irmãos ainda estão entorpecidos, são irmãos que ainda estão adormecidos, e a gente não acha que é muita coisa melhor, mas não é. Apenas nos foi dado um pouquinho mais de oportunidade. Então, que a gente olhe para as pessoas que a gente sente que ainda não aprenderam um pouquinho do que a gente aprendeu, pouquinho, bem pouquinho mesmo, não com ar de soberba, mas com ar de tolerância, com ar de compreensão. Se somos nós dentro de um ambiente, seja ele familiar, seja num almoço de domingo, ou seja ele num ambiente de trabalho, se somos nós ali, quando você olha para o lado e fala assim, nossa, de todo mundo que está aqui, eu sinto que eu sou o que mais teve o privilégio de aprender sobre Jesus. Eu sinto que eu sou o que mais teve o privilégio de poder pensar em coisas além desse mundo material. Então, se eu sou o único, eu preciso ter um comportamento diferente. Eu preciso ter um pensamento diferente, um padrão vibratório diferente. Entende? A nossa responsabilidade como agentes transformadores é isso, né? A gente vem aqui, meus irmãos, todas as terças-feiras, buscar um pouquinho de luz para a gente poder também clarear o local onde a gente habita, a família onde a gente habita, o trabalho onde a gente habita, a casa onde a gente habita. Entende? Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Então, olha que lição que ele está nos dando aqui. A gente não pode querer inundar à força o coração daqueles que ainda estão tomados pelos maus pensamentos. A gente não converte ninguém nessa vida. Me diga, me dá um exemplo, um só, de alguém que conseguiu converter alguém pela violência. Às vezes ali há uma aparente conversão pelo medo, mas da alma não se converte pela violência. A gente mostra caminhos e as pessoas escolhem seguir pelo nosso exemplo. Fora disso, não é. Você pode falar o que você quiser. Se o seu gesto não tiver o lastro, se a tua palavra não tiver o lastro do teu gesto, aquilo é vão. As palavras são vazias, sem alma, né? Então é isso que ele pede. Tenha paciência, não é? Não queira alagar um deserto. Às vezes você vê uma pessoa, quanta gente amargurada,
aquela pessoa que só reclama na vida. E se a gente já chega e fala assim, mas para de reclamar, porque a vida é muito abençoada, Deus te deu tudo, olha que maravilha, olha que você tem tudo, tem gente que está morrendo lá na cama. Isso é inundar. A gente não está respeitando a capacidade que a pessoa tem, limitada, de enxergar a graça na vida. Então, com muito jeitinho, a gente vai conversando, a gente não inunda, a gente derrama algumas gotas. Oh, realmente, nessa... Nossa, meu irmão, mas sua vida é difícil mesmo, né? Mas, vamos tentar deixar um pouco menos difícil? Eu posso aqui falar um pouco com você? Eu posso abrir aqui uma mensagem junto com você? Eu vou te enviar aqui uma live, eu vou te enviar um vídeo, eu vou te presentear com um livro. Se você achar que faz sentido, eu vou dar uma caminhada com você. Nessa caminhada eu vou ter assuntos bons, entende? É a paciência do beija-flor que apaga o incêndio com conta-gota. Assim somos nós. Nos relacionamos com aqueles que ainda estão na seca do sentimento, né? Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Olha que comparação que ele fala aqui. A vida, este mundo, é uma escola. Em que série que você está? Você está no maternal? Ou você já está no ensino médio? Você já está onde? Entende? Mas sempre tem alguém abaixo e acima de nós. E ninguém compete um com o outro. O nosso dever, como irmãos, é sempre ajudar quem está de forma mais inferiorizada. E se inspirar naqueles que já pisaram onde a gente ainda está pisando, como Jesus, não é? Se inspirar e não invejar. Há um tempo atrás a gente fez uma live sobre a inveja, né? E a gente descobriu juntos que olhar para a inveja é necessário para transformá-la em inspiração. Olhar para aquela pessoa que fala assim, nossa, que esforço que esse irmão, que essa irmã tem de vir, de trabalhar, de se esforçar, de suar, de buscar. Eu acho que eu também posso fazer igual. Se isso fazer sentido para mim, por que não? Entende? A única pessoa com que a gente tem que competir é com o nosso eu do passado. O resto, não há competição. Quando você melhora, você beneficia a todos. Quando o seu vizinho se torna alguém melhor, queira ou não, ele está te beneficiando. Porque a gente faz parte de um todo. Entende? Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Olha aqui, gente. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade. Eu e você, nesse exato momento, estamos tendo um momento de mordomia. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui comeu hoje. Não comeu? Eu tenho certeza que todo mundo aqui pôde tomar um banho. Não pôde? Eu tenho certeza que todo mundo aqui está com uma roupinha. Não precisa ser nova, né? Como a minha não é, mas está limpinha. Agora, tem pessoas, e não são poucas, estamos falando de bilhões de pessoas, que nesse exato momento não comeram. Estão com a barriga roncando de fome. Tem pessoas que estão sobre um regime ditatorial, não é? Que nem a gente viu os nossos irmãos aí da Venezuela, coisa mais triste. Pessoas que tiveram que deixar seus países. Então, percebam, o momento de mordomia que nós estamos experimentando nesse momento no nosso país, nessa nossa realidade. Tem dificuldades, tem defeitos? Tem, mas ninguém vai te perseguir se você sair lá fora e dizer, eu sou espírita, ou eu sou católico. Ninguém vai te colocar numa cruz, ninguém vai te apedrejar, entende? Aqui a gente vive sem uma mordomia. É que a gente costuma olhar para quem está muito em cima, mas esquece de quem está embaixo. E é esse o convite da noite de hoje. Que a gente não esqueça daqueles que estão em situação inferior à nossa. Que a gente reclama muito da nossa vida, mas, poxa, nós vivemos uma mordomia. Você tem internet,
Existem países que nem internet não pode ter. Então percebe? Temos tudo, meus irmãos. Temos a faca e o queijo do Espírito para a gente poder aproveitar essa encarnação e fazer dela aquela que a gente mais cresce. Estamos aproveitando essa oportunidade? Fazendo o balanço de hoje, vamos fazer um exercício. Se você desencarnasse hoje, fecha teus olhos, faz um balanço, coloca aí na contabilidade de hoje quais foram os gestos que você teve que iriam somar ao seu favor. Como é que você acordou? Você deu bom dia para a primeira pessoa que você viu no dia? E quando a gente comeu, a gente agradeceu? Lembramos de orar a Deus, agradecendo? E como é que foi no trabalho? Eu fui aquele que calou diante da calúnia? Ou fui aquele que serviu como um instrumento da fofoca? E quando eu cheguei em casa? Eu me preocupei em ajudar? Ou eu simplesmente estiquei no sofá, sem olhar para as pessoas que também faziam parte do meu lar, sem entender que ali não existe quem serve, existe quem colabora? Entende? É o balanço que a gente precisa fazer todos os dias para entender se de fato a gente está aproveitando essa posição que a gente vive de quê? Uma posição privilegiada, né? Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Então aqui ele está nos fazendo um convite. Não para a gente deixar de conviver com aquela pessoa que a gente sente que é lamacenta, muitas vezes. Que sempre tem uma palavra venenosa. Mas para a gente refletir e fazer um exercício de levar a luz onde o lodo se faz. De modificar a vibração. De já se preparar para isso. Porque muitas vezes não tem como a gente evitar essas pessoas. Às vezes elas fazem parte da família. Estão debaixo do mesmo teto. Mas tem como eu me preparar para. Entende? E a gente atua não somente no plano externo. A gente atua no plano interno. Então, por exemplo, eu sei que eu vou chegar no final de semana, vou encontrar determinado parente. Estou dando um exemplo, tá? Mas pode ser no trabalho. Vou me preparar para este momento. Senhor, me protege, me ampara. Faz de mim vigia. Livra de mim todo mal, toda má influência. Que eu possa ter a serenidade, a compreensão e entender que eu preciso amar, especialmente aqueles que hoje eu odeio. Que é através do vínculo do amor que a gente vai desfazer qualquer tipo de mal-entendido, qualquer incompreensão. E vou me libertar. E vou permitir a pessoa libertar-se. É isso. Se preparar para isso. Em todos os sentidos da nossa vida. Tem gente que se odeia no trabalho, por exemplo. Odeia o chefe. E aí quando sai de casa, ao invés de usar a energia para emanar um pensamento, desacreditando do poder da prece, não desacredite. Usa todo dia para falar assim, meu Deus, agora eu vou lá ver aquele mala, aquele chato, nossa, aquele cara intragável, tomara que hoje ele esteja menos insuportável. Ao invés de falar assim, meu Deus, espiritualidade amiga, permita, vá na frente. Jesus, abrace esse irmão. Espíritos amigos, envolva o coração dele, a fim de que hoje ele esteja mais tranquilo, mais calmo, mais sereno. Proporciona a ele um bom dia, entende? Gastamos a mesma energia, só que a primeira volta para mim, porque é uma energia de amor. E o amor é o único sentimento que quanto você mais dá, mais você recebe, né? Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. Tá vendo?
E se Jesus de repente tivesse chegado na ordem dos espíritos superiores e falado assim, eu não quero saber daquela ralé lá não. Eles que se viram lá no mundo de expiação e provas. Não. Pelo contrário. Quando esses grandes espíritos chegam nesse grau de evolução, a maior preocupação deles são com os irmãos mais novos, que somos nós. Por quê? Porque de alguma forma eles sabem que pertencemos ao mesmo todo. E que beneficiando aquele que ainda não sabe amar, ensinando àquele que ainda não sabe amar, ele também está, de alguma forma, fazendo com que o mundo se torne um lugar melhor. O universo se torne um lugar melhor. E essa é a missão sublime de todos nós, meus irmãos. A gente às vezes, se compraz quando alguém que a gente não gosta ou não tem afinidade se dá mal. Bem feito, tá vendo? Olha só, é isso aí mesmo. Plantou, colheu. Mas a gente esquece que uma folha que cai lá no Alasca, ela influencia o voo da borboleta aqui na América. Agora, isso a gente está falando a nível material. Imagina a nível espiritual. Então não há alegria no sofrimento do irmão. Não há. Porque estamos todos interligados por essa rede, E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Entende? Então muitas vezes, mesmo que a gente já tenha o domínio um pouco das coisas da alma, mesmo que a gente já tenha o domínio um pouco do sentido da vida, a gente às vezes tem que se fingir de bobo, de ignorante, para poder tocar o coração daqueles que ainda não despertaram. Entende? Você não vai chegar falando de forma rebuscada para uma pessoa semi-analfabeta, que mora lá na roça, que nunca pegou um caderno na vida. A gente vai muitas vezes descer ao nível intelectual dessa pessoa, que não teve a oportunidade que a gente teve. E do mesmo jeito funciona na questão espiritual. A gente não vai agir com soberba, a gente não vai falar de reencarnação, a gente não vai chegar falando Não, a gente vai agir com amor, com bondade, com serenidade, validando muitas vezes a crítica, o ódio, a reclamação, simplesmente para permitir, depois do desabafo, uma palavra de amor, um carinho, um abraço, um gesto. Entende? Às vezes aquilo é só uma carapaça que esconde um coração frágil e um espírito ainda adoecido. Não é? Isso é descer para salvar, para resgatar. E é isso que Jesus fez por nós. E é isso, meus irmãos. As nossas lições nas terças-feiras dos livrinhos Fonte Viva são mais curtinhas, como a gente está acostumado, mas nem por isso são menos profundas, Espero que a lição de hoje reverbere forte, que a gente, ao levantar amanhã e até hoje, se a gente for se relacionar com alguém, que a gente entenda isso, que continuar às vezes num pedestal e não descer àqueles que ainda não estão tendo o privilégio de ouvir o que a gente está ouvindo, não é amor. A gente precisa se despir da vaidade e do ego para poder estar limpo, puro, como Jesus, para oferecer amor, Então é isso, meus irmãos. Vamos encerrar a nossa live de hoje, a nossa noite de hoje, enviando um carinho, um abraço fraterno a todos vocês, na esperança de que Jesus possa agora, através dessa música, dessa canção, desse momento, visitar, abraçar, consolar e tocar profundamente os nossos corações, blindando nossa casa, nossa família, contra todo e qualquer mal físico e espiritual.
acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai voltar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou o amor. Aleluia, aleluia. Põe a mão no seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus, por esse encontro, por essa conexão, nesses poucos minutos, onde a gente pôde uma vez mais se abraçar, onde uma vez mais eu te convidei a caminhar comigo. Quero nesse instante, Senhor, reconectar os meus passos, me envolver no teu abraço, segurar firme tua mão e dizer: me guia nessa jornada, irmão. Que a espiritualidade amiga te envolva com todo o amor. Que Nossa Mãe Maria Santíssima derrame sobre ti nesse instante teu véu de luz e perfume teu coração com uma rosa branca de Nossa Mãe Maria. Aleluia, aleluia. Que assim seja. Boa semana, meus irmãos. Fiquem com Deus.